As pessoas tendem a desacreditar o potencial da IA e sua evolução. Por exemplo, em outubro de 2014, Tommaso Poggio, especialista em IA e ciência cognitiva do MIT, afirmou: do ponto de vista intelectual, a capacidade de descrever o conteúdo de uma imagem seria uma das coisas mais desafiadoras para uma máquina. A fim de resolver este tipo de questão, precisaremos de outro ciclo de investigação básica. Poggio estimou que esse avanço revolucionário estivesse a pelo menos 2 décadas de distância. No mês seguinte, o Google lançou uma IA capaz de fazer exatamente isso: reconhecer objetos. Quando o repórter da revista The New Yorker perguntou-lhe a respeito, Poggio recuou para um ceticismo mais filosófico sobre se essa capacidade representava uma verdadeira inteligência. Vejam bem, isso não é uma crítica ao Dr. Poggio, mas uma observação de uma tendência que todos compartilhamos. Ou seja, antes que a IA atinja determinado objetivo, o desafio parece extremamente difícil e singularmente humano. Porém, depois que a IA chegar lá, o tamanho da façanha diminui aos nossos olhos. Em outras palavras, verdade seja dita, o nosso verdadeiro progresso é muito mais significativo do que parece em retrocesso. Sejam bem-vindos à parte 2 da história da inteligência artificial. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial. Que a inteligência artificial vai dizimar milhões de empregos. Eu tô cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. We marveled in our own magnificence as we gave birth to AI. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Sejam bem-vindos ao IA Todo Dia. Meu nome é Diego Sommer e esse é o seu canal para se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial. Aqui você tem notícias semanalmente, entrevistas com especialistas e episódios especiais como este aqui, que é a parte 2 da história. Se você não ouviu a parte 1, eu recomendo fortemente que ouça primeiro a parte 1 e depois venha para cá. Se você já ouviu, então seja bem-vindo. Vamos fazer uma retrospectiva rapidinho e em seguida continuar. E semana que vem tem a parte 3, fique ligado, hein? E eu também quero recomendar os nossos programas de entrevista, porque você vê como as pessoas estão usando a inteligência artificial. Ontem saiu um episódio muito legal com o Pedro Marcum. Ele foi um candidato que tinha uma proposta de levar a inteligência artificial, trabalhar com ela, e me surpreendeu, um cara inteligentíssimo, com bons planos. Infelizmente ele não foi eleito, mas a entrevista está muito legal, recomendo fortemente, pega lá, ouve, porque tá bacana. Mesmo que você não goste muito de política, eu quero saber sobre IA, eu acho que tá bem legal, porque ele tem boas ideias, e nas próximas eleições aí vai vir com tudo, galera. Não tem para onde fugir. Você quer atualizações de IA? Bom, não importa, você vai ter mesmo assim. Então, ok, vamos voltar aqui. A história da inteligência artificial começou com grandes expectativas e promessas ambiciosas. Desde os primeiros avanços propostos por Alan Turing, logo após a Segunda Guerra Mundial, até a criação do Perceptron em 1957, um modelo que visava simular aspectos do cérebro humano, o campo da IA teve uma trajetória marcada por oscilações intensas, digamos assim. Nos anos 60, o otimismo era predominante e foi nesse período que surgiu o termo inteligência artificial. Contudo, as limitações matemáticas e de poder computacional logo se impuseram e em 1969, o estudo crítico de Minsky e Papert expôs as barreiras técnicas enfrentadas pelo Perceptron, freando o entusiasmo inicial. Essas dificuldades culminaram no chamado primeiro inverno da IA, na década de 70, uma fase em que o interesse e os investimentos na área diminuíram drasticamente, levando a uma estagnação no desenvolvimento da tecnologia. Mas a história da IA é uma história de ressurgimentos. Quando tudo parecia perdido, o campo se reinventou, encontrando novas direções. A década de 80 trouxe uma nova perspectiva, chamada Expert System, ou sistemas especialistas. Esses sistemas aplicavam o conhecimento humano em problemas específicos e se mostraram promissores o suficiente para atrair novamente a atenção da indústria e dos financiadores. Assim como uma fênix, a IA ressurgiu das cinzas, alimentada pela crença de que o potencial humano podia ser replicado e expandido por máquinas, pavimentando o caminho para a próxima era dourada de descobertas e avanços.
Os Expert Systems eram aplicações práticas que podiam resolver problemas complexos em setores como medicina e engenharia. Esse conceito gerou grande interesse da indústria e financiamento adicional, uma vez que os sistemas especialistas podiam ser comercialmente viáveis e fornecer soluções reais. Empresas como a Digital Equipment Corporation e a General Motors começaram a usar esses sistemas para otimizar as suas operações. Então, finalmente, a gente começou a ver uma utilização prática dessa IA. Quando tem utilização prática, vamos botar dinheiro aí, porque pode ser que isso dê algum retorno. É o que a gente está vivendo hoje, na verdade. Mas isso já teve lá. Tivemos outros ciclos. Um exemplo prático também, daquela época, foi o sistema especialista chamado MICIN, desenvolvido na Universidade de Stanford, que auxiliava médicos no diagnóstico de infecções bacterianas e na recomendação de tratamentos. O MICIN utilizava uma base de conhecimento composta por regras fornecidas por especialistas, possibilitando análises precisas e sugestões de antibióticos adequados para cada caso. Esse tipo de aplicação demonstrava como a IA podia agregar valor ao uso prático de conhecimento especializado, substituindo ou complementando decisões humanas em áreas críticas. Tá, Diego, mas já estavam usando isso lá. E aí, mas por que eu nunca vi isso no hospital? Por que não avançou? Por que não continuou? Bom, um dia o MICIN, ele errou e levou um paciente à morte. Ele errou o diagnóstico. Ele tinha 90% de acerto, ou seja, a cada 10, 1 não era correto. Faltou o ciclo, faltou colocar o human in the loop ali, botar um humano, talvez um médico especialista, e teve alguém que morreu e eles resolveram abandonar com o tempo o uso dessa ferramenta. Não todo mundo, é verdade, porque a ferramenta foi aprimorando, e muitos médicos aí, mundo afora, utilizavam, talvez ainda utilizem uma versão moderna, mas o que levou à falha dele foi isso, muito mais para frente, muito depois disso aqui. Outro exemplo notável naquela época foi o XCOM, ou R1, que era um sistema especializado desenvolvido pela Digital Equipment Corporation. Ele foi criado para auxiliar na configuração de sistemas de computadores VAX de acordo com as necessidades dos clientes. O XCOM tornou-se um dos primeiros sistemas especialistas amplamente utilizados na indústria, gerando economia de custo significativa e maior eficiência na fabricação. Esse sucesso consolidou o papel do Expert Systems na revolução industrial e comercial dos anos 80. Para que esses sistemas funcionassem, e esse é o grande diferencial desse programa aqui, porque eu gosto de explicar para vocês como eles funcionam, para que no futuro, quando eu chegar na parte onde a gente está hoje, vocês vão entender como que eles evoluíram. Porque é sempre um passo atrás do outro. Não foi do nada que isso surgiu, né? Então, assim, para que esses sistemas funcionassem, os cientistas colocavam um monte de regras e fatos dentro do computador, quase como se estivessem ensinando a ele a resolver o problema passo a passo. Eles faziam isso criando algo chamado base de conhecimento, que era tipo um grande caderno com tudo que o especialista sabia, e motor de inferência, que funcionava como o cérebro do computador, fazendo ele usar essas regras para achar as respostas certas. Claro, ele só respondia perguntas muito específicas, ele não gerava, ele não era uma IA generativa. Ele apenas, eu botava os dados lá, ele analisava aqueles dados e dizia a porcentagem de chance de ter que dar antibiótico, por exemplo, ou como você deveria fazer isso na sua indústria. Então era muito rudimentar ainda comparado com o que a gente tem hoje. Os principais responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas especialistas incluíram aí Edward Feigenbaum, muitas vezes considerado pai dos sistemas especialistas, e Bruce Buchanan, que contribuiu para o avanço na formalização do conhecimento especializado em regras que poderiam ser interpretadas por máquinas. Em 1986, o cenário de IA foi dramaticamente alterado por uma revolução metodológica. A introdução do algoritmo de backpropagation, utilizado até hoje. Essa ideia, publicada por Geoffrey Hinton, David Hummelhart e Ronald Williams, Geoffrey Hinton, inclusive, recentemente ganhou aquele prêmio super famoso, acabei de esquecer o nome agora, ai meu Deus, o Nobel. Sim, Geoffrey Hinton ganhou um Nobel recentemente pelas suas descobertas aí no ramo de inteligência artificial. Mas, bom, essa ideia publicada por eles transformou as redes neurais, permitindo-lhes aprender de maneira mais eficiente ao ajustar automaticamente seus pesos em respostas aos erros.
Antes do backpropagation, as redes neurais enfrentavam limitações significativas em termos de capacidade de aprendizado, em grande parte devido à dificuldade de ajustar os pesos de camadas intermediárias. Como assim, Diego? Calma aí que eu já vou explicar. O aprendizado era ineficiente e, na prática, as redes conseguiam apenas realizar tarefas muito simples. O backpropagation ele resolveu esse problema ao proporcionar uma maneira prática e eficaz de propagar o erro da camada de saída para as camadas ocultas, permitindo que os pesos dessas camadas fossem ajustados de maneira incremental. Isso possibilitou às redes neurais a realização de tarefas mais complexas e promoveu o ressurgimento de um interesse no campo das redes neurais que havia se reduzido drasticamente durante a década de 70. Agora, para entender melhor, imagina uma rede neural como uma série de camadas de nós, ou neurônios artificiais, que eu expliquei na parte 1, ok? Que trabalham em conjunto para resolver um problema. Pense em cada conexão entre esses nós como uma espécie de fio que tem uma intensidade diferente, representada por um valor que a gente chama de peso. Esses pesos, eles determinam quanta informação de um nó é passada para o próximo. Quando a gente fala de ajustar os pesos, significa que a rede está aprendendo quais conexões são mais importantes para produzir a resposta correta. Além disso, uma rede neural é composta por várias camadas. A camada inicial ela recebe os dados de entrada. As camadas intermediárias, chamadas de camadas ocultas, elas processam essas informações e a camada final produz uma saída, ou output, que a gente fala. As camadas ocultas elas são responsáveis por transformar os dados em algo que a rede possa entender, e ajustar os pesos nessas camadas é o que permite que a rede aprenda a fazer as previsões cada vez melhores. Tá, mas como que eles fazem isso? Eu já expliquei no primeiro programa sobre essa questão de pesos, mas para que vocês entendam de forma muito simplificada, ok, galera? Isso aqui não é para ensinar um engenheiro, então os engenheiros me perdoem, os cientistas da computação, mas basicamente quando ele recebe esses dados, os dados de treinamento, ele recebe os dados para ele analisar e ele recebe dados rotulados já com uma resposta. Então, ele vai dar pesos. Então, quando se faz uma pergunta para ele, ele vai responder e ele vai depois checar se está certo ou errado com base na resposta rotulada que ele tem. Ele disse que, no exemplo que eu utilizei no programa passado, foi para identificar um gato. Ele bota a foto de um cachorro. Ele vai dizer, isso é um gato. Aí ele mesmo vai ver que no rótulo, não, isso não é um gato. Então ele vai ajustar os pesos ali para, ok, isso não é um gato, eu preciso ajustar os pesos. Mas isso pode servir para qualquer coisa. Posso fazer uma pergunta. Se 1 mais 1 é igual a 2, ele vai ajustar os pesos para confirmar se aquilo ali está certo ou não. Mas como que eu faço isso? Eu tenho que botar muito dado para ele aprender. Então, por isso que custa caro fazer isso. Naquela época, muito mais. E existiam, obviamente, limitações computacionais. Então, ainda não era o que a gente tem hoje, mas foi os primeiros passos. Nos anos seguintes à sua publicação, o algoritmo de backpropagation ele foi aplicado em uma série de tarefas que eram desafiadoras para a tecnologia da época. Por exemplo, ele foi utilizado no reconhecimento de padrões, como no reconhecimento de dígitos escritos à mão, o que teve implicações importantes para o desenvolvimento de sistemas de leitura de cheques bancários. Ele também foi empregado em sistemas de controle, como o ajuste de comportamentos de robôs simples, permitindo que robôs pudessem aprender a evitar obstáculos e navegar em ambientes básicos. Claro, robôs para as indústrias, ok, pessoal? Não esses robôs humanoides que a gente vê hoje. O backpropagation ele também mostrou potencial em prever séries temporais e auxiliar na modelagem de sistemas econômicos, algo que começava a atrair o interesse da academia e da indústria. O impacto do backpropagation não se restringiu apenas às décadas de 80. Nos anos 2000 e 2010, com o aumento do poder de processamento e a disponibilidade de grandes quantidades de dados, o algoritmo se tornou uma peça fundamental para o surgimento do que conhecemos hoje como aprendizado profundo ou deep learning. Não esqueçam, galera, de seguir o nosso canal no Instagram, @ia.todo.dia. E claro, eu preciso que vocês nos avaliem. Cliquem nos 3 pontinhos aqui no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, pode ser Apple Podcast, não importa. Deem-nos 5 estrelinhas. E claro, recomende esse podcast
para o seu amigo, para a sua amiga. Isso é muito importante para a gente, ok? E obrigado por vocês que estão ouvindo aí, por vocês que contribuem, por vocês que dão feedback, é muito importante. Se você não gostou, se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que está, isso aí não ficou legal, pode falar comigo, eu não tenho problema com isso também, tá? Eu quero oferecer o melhor para vocês e para isso eu preciso do feedback de vocês. Se gostou, comenta lá que gostou, que eu também acho legal. Continuando, vamos para 1989 agora. O cientista Kunihiko Fukushima deu um passo significativo na área de visão computacional ao criar o New Cognitron. Para você que não fala inglês. Para entender o que isso significa, é importante perceber que a visão computacional é o campo de inteligência artificial que tenta ensinar os computadores a enxergar e entender imagens, assim como nós humanos fazemos. Então, Kunihiko Fukushima ele desenvolveu o Neocognitron inspirando-se na forma como o nosso cérebro processa imagens. Quando você olha para alguma coisa, os seus olhos enviam essa imagem para o cérebro, que a processa em etapas. Primeiro, ele reconhece linhas e formas simples. Depois, as combina para formar objetos complexos. Essa é uma habilidade impressionante do nosso cérebro, especialmente quando se trata de reconhecer padrões. Por exemplo, distinguir uma face conhecida em meio a uma multidão. O New Cognitron tentou imitar esse tipo de processo. Ele foi uma rede neural, ou seja, um tipo de programa de computador, que funciona de maneira semelhante ao cérebro humano, feita para aprender a reconhecer padrões em imagens. A grande inovação do New Cognitron foi ser uma das primeiras redes neurais a serem organizadas em várias camadas que trabalham juntas, cada uma extraindo características mais complexas da imagem, um pouco como o cérebro humano faz. Essa estrutura de várias camadas ajudou a treinar a rede para identificar coisas em imagens de forma cada vez mais precisa. A gente pode dizer que o New Cognitron foi o avô das redes neurais modernas que hoje a gente utiliza para reconhecer rostos em fotos ou identificar objetos em vídeos. Hoje em dia, a gente usa um tipo de rede neural chamada de rede neural convolucional, ou CNN, na sigla em inglês, Convolutional Neural Network. E essas redes são uma evolução direta do que Fukushima começou com o New Cognitron lá na década de 80, no final da década de 80. Nos anos 90, outra técnica essencial emergiu, que foi o Support Vector Machines, ou SVM, que provou ser incrivelmente eficaz para tarefas de classificação. Essa nova abordagem se tornaria um componente central em diversas aplicações da inteligência artificial, como a detecção de fraudes e o reconhecimento de texto, fornecendo resultados precisos e consistentemente melhores em comparação com métodos anteriores. Entre 1995 e 2005, disse que a gente teve o segundo inverno da inteligência artificial, ou The Dark Age, a Era das Trevas, mas, para ser bem honesto, galera, eu acho que não foi nada comparado com o primeiro, porque muita coisa ainda aconteceu nesse intermédio aí. Tá? Um exemplo foi que em 1997, a IBM, deu um passo histórico ao demonstrar o poder dos sistemas de inteligência artificial com o Deep Blue, que foi aquele primeiro computador a derrotar um ser humano numa partida de xadrez. Garry Kasparov, o russo, o número 1 do mundo, foi derrotado por uma máquina. E isso é um momento emblemático. Esse foi um momento emblemático porque ele não apenas sublinhou o poder de processamento e a capacidade de tomada de decisão algorítmica, mas também capturou a imaginação do público em relação ao que a IA podia fazer. Você que tem entre seus 30 e 40 anos, assim como eu, um pouquinho mais, viveu esse momento. Lembra que passou no Fantástico 2 horas de programa explicando? Nossa, todo mundo impressionado. Isso foi notícia no mundo inteiro. Porque até então o xadrez era visto como uma área exclusiva, uma arena exclusiva da genialidade humana. Mas a vitória do Deep Blue trouxe um novo tipo de protagonista. Um computador capaz de pensar alguns passos à frente, para ser bem modesto, calcular milhões de combinações possíveis e aprender com as estratégias do adversário. Esse evento marcou uma reviravolta, fazendo com que as pessoas começassem a se perguntar quais outras esferas a inteligência artificial pode conquistar. De repente, a ficção científica estava se tornando uma realidade tangível. Nos anos 2000, vimos a IA sair dos laboratórios e começar a fazer parte do nosso cotidiano de maneira muito mais acessível. O Google, por exemplo, se tornou rapidamente o buscador mais popular. Utilizava algoritmos de IA para classificar a relevância das páginas, ajudando os usuários a encontrar respostas com mais eficiência. As recomendações personalizadas, por sua vez, entraram em cena para transformar
a forma como a gente consome entretenimento. As plataformas como a Amazon e anos mais tarde a Netflix começaram a usar a IA para entender as preferências dos usuários e sugerir filmes, séries e produtos. Isso não era só uma questão de conveniência, mas também uma prova potencial que a IA podia entender as preferências humanas e aprender com elas. Desculpa, pessoal, começo a ficar nervoso, começo a gaguejar aqui, mas não é por mal. Esse processo de aprender sobre os hábitos de consumo das pessoas para oferecer recomendações relevantes não só facilitou a vida de milhões, mas também mudou o próprio conceito de entretenimento, criando experiências cada vez mais imersivas e únicas. No campo da engenharia e da logística, os algoritmos genéticos ganharam destaque nos anos 2000. Inspirados na evolução natural, esses algoritmos simulavam o processo de seleção natural para encontrar soluções eficientes para problemas complexos. Um exemplo prático do uso de algoritmos genéticos foi a otimização de rotas para empresas de entregas como a UPS, que buscavam maneiras de minimizar custos e reduzir o tempo de transporte, um primeiro passo antes do Google Maps surgir. O sistema aprendia a partir de inúmeras variáveis, como o tráfego, a distância e até mesmo as preferências dos motoristas para gerar rotas otimizadas. Isso permitiu não apenas economizar combustível, mas também aumentar a eficiência operacional em um nível sem precedentes. E tudo mudou mesmo para valer, aí começou o ressurgimento com força em 2012. Até aquele ano, as redes neurais, que são, como eu já falei, os sistemas de aprendizado inspirados no funcionamento do cérebro, elas não eram vistas ainda com grande entusiasmo, porque não faziam nada demais também. Era muito legal, mas, né? Lembra que eu falei lá no início? Talvez aos nossos olhos, não é tão legal assim, quando a gente vê em retrocesso, né? Mas os cientistas sabiam que essas redes tinham potencial, e treinar redes grandes era muito complicado. Esse era o grande problema, era caro e complicado. E os resultados simplesmente não eram tão bons. Então, o problema é que o custo-benefício era baixo. Mas então veio o AlexNet e tudo virou de ponta cabeça. O AlexNet foi desenvolvido por Geoffrey Hinton, olha ele aí de novo, e os seus alunos, e o impacto foi imediato. Eles participaram de uma competição de reconhecimento de imagens chamada ImageNet, ou ImageNet. Eu acho que eu falei ImageNet ou ImageNet, né? Eu tô viajando, tô meio louco da cabeça, desculpa. Voltando. Eles participaram de uma competição de reconhecimento de imagem chamada ImageNet, que é como uma Olimpíada de inteligência artificial, onde os algoritmos tentam identificar o que está presente em um monte de imagens. Eles conseguiram uma precisão incrível, muito superior à de qualquer outro sistema da época, e isso chamou muita atenção. AlexNet, uma rede neural profunda com 8 camadas, estava superando os métodos tradicionais e, pela primeira vez, mostrando um desempenho que chegava a superar o dos próprios humanos em classificação de imagens. Isso era algo novo, quase como se a gente estivesse vendo máquinas pensando de verdade, finalmente. O segredo do sucesso do AlexNet veio de 3 coisas principais. Primeiro, eles usavam GPUs. Sabe? A NVIDIA, a empresa que acabou de passar a Apple e está no top 3 das maiores empresas do mundo, ela faz GPUs. Porque GPUs é o grande cérebro, que trabalha em paralelo das inteligências artificiais. E foi aí que eles descobriram, até então, eles estavam usando CPUs para fazer todo esse processo. Mas eles passaram a usar GPUs, que é aqueles placas de vídeo que usava para jogar jogos de computador, né? São placas gráficas, para ser mais técnico. E elas se mostraram incríveis para treinar redes neurais mais rapidamente. Segundo, eles aplicaram uma técnica chamada dropout, que ajudava a rede a não memorizar os dados, evitando erros comuns quando uma rede se torna muito boa em apenas um conjunto de dados, mas ruim para outros. E o terceiro ponto foi o uso da função de ativação ReLU, ou ReLU, que ajudou a resolver um problema chamado desvanecimento do gradiente, que é como se a rede tivesse dificuldade de aprender conforme ela se tornava mais profunda. Essa função faz com que o processo de aprendizado fosse muito mais rápido e eficiente. Antes do AlexNet, muitos cientistas precisavam definir manualmente quais características uma máquina deveria procurar em uma imagem. Por exemplo, bordas, cores, formas específicas. Era como se o cientista tivesse que explicar à máquina detalhe por detalhe o que ela deveria prestar atenção para reconhecer algo. Mas, com o AlexNet,
A rede podia aprender essas características sozinha, apenas olhando para um monte de imagens, mas um monte mesmo, tá? Milhões. Isso foi revolucionário, pois economizou muito tempo e abriu a possibilidade para que a inteligência artificial pudesse lidar com problemas cada vez mais complexos. E claro, tudo ficou mais interessante em 2014. Foi nesse ano que Ian Goodfellow, um jovem cientista da computação, apresentou algo que ninguém esperava: as Generative Adversarial Networks, ou simplesmente GANs, G-A-N. Mas o que eram as GANs? Imagine duas redes neurais trabalhando juntas, mas de uma forma um tanto inusitada, uma tentando enganar a outra. Enquanto uma cria imagens, a outra avalia e tenta identificar se elas são reais ou falsas. Esse processo acontece repetidamente como se fossem dois artistas competindo para ver quem cria a obra mais convincente. E dessa competição entre as redes surgia algo incrível: imagens e sons novos, nunca antes vistos, que eram tão realistas que podiam facilmente ser confundidos com o trabalho de um ser humano. A ideia era simples, mas ao mesmo tempo genial. Ian Goodfellow percebeu que se colocasse duas redes neurais em uma espécie de duelo, elas acabariam se aprimorando mutuamente. Uma rede, chamada de geradora, cria novos conteúdos como pintura ou fotografia, e a outra, chamada de discriminadora, tenta dizer se aquilo que foi gerado é real ou falso. A geradora fica cada vez melhor em enganar a discriminadora, enquanto a discriminadora se torna mais afiada em perceber os truques. No fim das contas, a geradora chega ao ponto de produzir conteúdos incríveis capazes de enganar não só a outra rede, mas também os nossos olhos humanos. Vocês reconhecem alguma IA que faz isso hoje? Algumas, né? Algumas gerando vídeos, imagens. Foi lá que começou, lá em 2014 com os GANs. Com as GANs, foi como se a inteligência artificial tivesse ganhado uma nova forma de criatividade. Agora, as máquinas podiam criar conteúdos que nunca existiram antes. E não era apenas sobre reproduzir coisas que elas tinham visto. Era sobre criar algo completamente novo. As GANs rapidamente se tornaram populares, principalmente na criação de imagens. Artistas digitais começaram a usar essa tecnologia para criar obras que misturavam estilos, ideias e formas de fazer que nunca tinham sido feitas antes. Também foram usadas em filmes, ajudando a gerar cenários, efeitos especiais e até mesmo em projetos de música, onde as redes criavam sons e melodias. E hoje todo mundo está fazendo isso. Mas antes da gente estar usando, antes disso ter se propagado da forma como está hoje, que você acessa um site e gera, isso já estava sendo usado por profissionais da área. A grande sacada das GANs foi mostrar que a IA podia ser mais do que apenas uma ferramenta para resolver problemas matemáticos ou encontrar padrões e dados. Ela podia ser criativa, podia gerar conteúdo e podia fazer arte. As GANs abriram portas para muitas aplicações que antes pareciam simplesmente impossíveis. De criação de rostos humanos que nunca existiram até a geração de mundos virtuais inteiros. A criatividade das máquinas agora simplesmente não tem mais limites. E assim, em 2014, Ian Goodfellow e suas GANs deram um passo enorme para que a inteligência artificial começasse a ser vista como algo não apenas funcional, mas também artisticamente inspirador. E a revolução seguinte vem em 2017 com a introdução do Transformer. Vejam bem, as GANs foram a base para as IAs generativas de imagens e vídeos. O Transformer foram a base para a IA generativa de texto. Mas isso é tema para o episódio número 3. A gente vai parar por aqui. Semana que vem, continuamos a partir de 2017, quando surgiu os Transformers, e vamos até o futuro, óbvio, conjecturando, não temos como saber, mas sim, vamos ultrapassar as linhas do tempo atual e falar o que a gente imagina que vai acontecer nos próximos anos. E por hoje é só, pessoal. Valeu, obrigado. Não esqueçam agora que o programa terminou de dar 5 estrelinhas, recomendar esse podcast, salvar e seguir a gente lá no Instagram, que também é importante, @ia.todo.dia. Também esse programa está no YouTube. Então, se você quiser ver com imagens, assista no YouTube. Estamos lá também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.